Aleluia. Estamos de volta aí. Saulo vai responder mais algumas perguntas para a gente terminar esse tema, né, de Tribunal de Cristo. Deixa eu adicionar ele aqui. Tô. Isso. Eita glória, estamos de volta. Pronto. Chegamos. É um monte de perguntas, viu? Não brinca, Pode não. mandar, pode mandar, pode mandar. Se eu Então, não souber, eu digo. Saulo, uma pergunta aqui que teve aqui. Vale a pena servir na igreja para quê? O que que traz para a Certo. pessoa o servir na igreja? Olha, vale muito a pena, né, porque, como eu citei algumas questões aqui, você vai estar somando na obra do Senhor. Então, se Deus tem uma grande obra e você é participante, isso é honra, né? É honra você participar dessa grande obra. Então, servir na igreja local é muito importante e serve sim, vale a pena. Ó, pastor, só em você aprender a lidar com você mesmo, porque lá na igreja você vai ser confrontado e vai passar por outras coisas, então só você aprender a lidar com você mesmo já é bom. Imagina você sendo contribuinte para salvação de almas. Deixa eu só dizer algo aqui. Quem está no diaconato, um exemplo. Você está Sim. servindo no diaconato, ele acha assim, não, eu não sou o pregador, um exemplo. Então, não tem honra para mim. Quem disse? Quem disse? Você é o útil, né? Então, o que você está fazendo ali, isso ecoa pela eternidade. Ora, se Paulo diz que o nosso trabalho não é em vão, então a resposta é: não é em vão, vale a pena, é necessário a gente servir. Eu poderia citar aqui alguns exemplos bíblicos, mas aí a gente, creio que já foi suficiente. Sim, é importante, a gente aprende muito, tem um galardão e outras coisas mais. Deixa eu ver aqui as perguntas. Todos os cristãos serão arrebatados? Todos os salvos da igreja, né, eles serão arrebatados, só que nem todos serão galardoados. Uma pergunta achei bastante interessante. Sim, Como a... pastor, só um Sim, detalhe, pode só um falar. detalhe. Não é todo mundo que está na igreja que vai ser arrebatado. É todos que forem genuinamente salvos. Porque tem gente que está na Hum. igreja e não é salvo, né? Tá só lá, amigo do evangelho, vai lá. Tem gente que nem Uhum. nasceu de novo, tem cara de crente, tem roupa de crente, tem até linguagem de crente. Só o coração que não é de crente. Então não está salvo. Olha, tem como saber o tempo de duração do Tribunal de Cristo? Olha, ora, alguns teólogos dispensacionalistas tradicionais, né, eles diziam que seria 7 anos. A gente não consegue ver isso nas escrituras porque eles falam que seria o equivalente à tribulação, né, aqui na Terra. Só que a gente não sabe por quê. Número um, a tribulação não começa com o arrebatamento, começa com o acordo do anticristo, que é depois do arrebatamento, mas não sabemos quanto tempo depois. E número dois, tem as bodas do Cordeiro, né? Então, seria 7 anos de julgamento e as bodas ficam onde? Se ela é após o, o tribunal de Cristo. Então, nós não sabemos. Isso é um detalhe, essa ideia de tempo lá é bem diferente da ideia de tempo aqui, né? Então, a gente vai estar com o Senhor, haverá um julgamento lá, não sabemos o tempo de duração dele. Boa pergunta, viu? Você falou sobre os que serão crentes genuínos, né? Qual a condição para ter sido salvo e permanecer nessa salvação? Ora, a Bíblia mostra, né, que aquele que nasceu de novo, que foi regenerado, Jesus fala que guarda essa pessoa, que protege, que tudo isso, né? Então essa pessoa vai se manter, deve se manter firme até o fim. Agora, nós sabemos, né, Kenneth Hagin fala muito bem sobre isso no livro, o, o livro Igreja Triunfante, página 119, ele fala sobre essa questão da possibilidade de perda. E aí é uma outra questão que não dá para a gente entrar agora, mas se você confessou Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia mostra, né, que você recebe a salvação e você deve se manter firme no Senhor, confiando no Senhor e na sua palavra. Nós não temos como colocar um padrão, dizer assim, é de tal forma, é de tal forma. Não, a gente sabe que Deus lida também individualmente com essas pessoas. Essa pergunta aqui, Tribunal de Cristo e Tribunal de Deus, é a mesma coisa? Sim, o texto de Romanos 14, verso 10, usa tribunal de Deus nas versões de texto crítico. Né? Isso ele vai entender o que eu estou dizendo. O texto fiel chama tribunal de Cristo. Né? Chama tribunal de Cristo para os dois. Cristo é Deus, lógico, a gente sabe, mas Sim. o texto se refere a tribunal de Cristo.
Uhum. Essa daqui, essa eu anotei aqui, ó. Como as intenções do coração serão provadas? Ok. Lembrando que a gente vai estar diante daquele que é soberano, que vê o texto e o contexto, como eu disse, né? Que vê além da aparência. Antes mesmo que uma palavra venha na nossa boca, ele sabe, né? Ele conhece tudo. Então, ele mesmo, né, que vai analisar e vai dizer assim, olha, eu estou parafraseando, olha, você fez tal coisa, mas com a intenção para ser visto e aplaudido pelos homens. Né? Você fez isso por causa de tal coisa. Então, com certeza, Cristo sabe identificar essa questão da intenção. Intenção é algo que só duas pessoas sabem, né? Quem tem e quem julga. É verdade. Olha, o que determina o galardão? Bom, como eu falei, né, o galardão ele está dentro desses critérios, né? Quantidade de serviço, qualidade e intenção do coração. É o que a Bíblia mostra, né? A Bíblia vai mostrar essa ideia, né? Ele está dentro desse contexto. O galardão será com base nessas coisas. Manda Uma, ver, uma pergunta aqui, mas eu acho que você já respondeu. Vale a pena suportar as aflições desse tempo? vale. Vamos perguntar para Paulo. Paulo, vale a pena suportar as aflições? Resposta de Paulo. 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18. As aflições do presente século não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Isso. Deixa eu ver aqui. Algumas pessoas fizeram umas perguntas na caixa. Se você puder refazer Sim. elas, e deixa eu. Tem mais uma pergunta aqui. Irmão João Lucas, né? Ele perguntou assim, ó. Os que morreram em Cristo já passaram pelo tribunal de Cristo? Será todo mundo junto? Só passam quando ressuscita, porque o tribunal lida com o que você fez pelo corpo. Lembra de Coríntios, que a gente leu? Do bem ou mal feito pelo corpo. Então, o tribunal de Cristo não é para a alma e o espírito da pessoa, é quando a pessoa está ressurreta. Né? Lucas 14, 14 mostra que o tribunal está associado à ressurreição. Sobre o assim, a pergunta é: quero saber sobre o grande trono branco. Quem passará por ele? E o grande trono branco, né, é chamado de juízo final também. Ele é um juízo para os ímpios. Né? Os ímpios estarão lá e eles vão ser julgados. Mas já estavam condenados, por que eles vão ser julgados? Será uma aplicação de sentença, né, com base nas obras deles também. Então, eles receberão graus. Assim como haverá níveis de galardão para nós, haverá graus de tormentos para ele. A Bíblia fala sobre mais rigor e menos rigor. Então, estarão todos perdidos, mas não é justo aquela pessoa que praticou um nível de maldade a mais e outros que praticaram um nível de maldade a menos receberem sentenças iguais. Estarão todos perdidos, mas uns sofrendo mais e outros sofrendo menos no mesmo lugar, que é o lago de fogo e enxofre. O tribunal só vai julgar as coisas boas ou as coisas ruins? A Bíblia mostra, né, segundo o bem ou mal feito por meio do corpo. Essa expressão bem e mal é traduzido no texto original, essa palavra mal está associada àquilo que é inútil. Né? Então, o Senhor vai julgar. Então, nesse julgamento, ele vai ver, olha, isso aqui foi útil, isso não foi inútil. Vou dar um exemplo aqui, pastor. Sim. O Senhor, Cristo Jesus, ele está testemunhando essa live. E ele sabe se a minha contribuição aqui na obra do Senhor, se isso aqui é verdadeiro ou não. Ele sabe a verdadeira intenção. E vamos dizer que hoje fosse o tribunal de Cristo, e ele ia chegar para mim e dizer assim, lembra daquela live? Eu estou só dando um exemplo aqui. Aquilo que você fez para ganhar status. Você fez para que as pessoas aplaudissem você. Eu vi a sua intenção. Então, basicamente isso. Então, quem pensa... O caldo engrossa, rapaz, o caldo engrossa. Então, quem pensa que faz para o homem, achando que fazer uma imagem Deus não está vendo, até isso será julgado. Com certeza, pastor. Ele vê o texto e o contexto. Ele vê tudo, ninguém escapa. Agora, a gente encontra perdas no tribunal de Cristo. A gente só não encontra a ideia de condenação para o inferno, né? A pessoa... Sim. Não recebeu o galardão, desce para o inferno. Não vê. Né? O ladrão na cruz, a gente não vê tempo dele servir na obra do Senhor, mas foi estar com o Senhor.
É interessante, Saulo, porque tem muita gente que elas se apresentam disponíveis para servir, e às vezes acontece isso, né? Com a liderança, acho que você até falou algumas coisas lá atrás, né? Se faz apresentar o melhor crente, o melhor servo, aquele que faz e acontece. Aí o pastor sai ou o líder sai de perto, cai a produção, cai o serviço. E não só cai a produção, mas o murmurador solta as suas unhas e contagia outros. Deixa eu só Isso dizer aí, algo aqui, pastor. pode falar. Pastor, escuta essa. Desculpa lhe atrapalhar, Não, mas isso pode aqui falar, eu creio que Bruno. vai ajudar muitos irmãos. Marivânia está aí escutando também, né? Tá escutando também. Pronto, então o profeta gosta dessas coisas. Deixa eu só mostrar para ela. Mostrar para vocês algo aqui. Tá bom. Pensem nisso aqui que eu vou dizer. Se um irmão me perguntou uma vez, né? Saulo, e assim, foi uma surpresa para ele, né? Eu fui professor dele, né? Então ele chegou para mim e disse assim, Saulo, professor Saulo, irmão, quero mandar uma mensagem, mandou no WhatsApp. Quero lhe perguntar uma coisa. Quais os sentimentos que já vieram para você servindo na obra do Senhor? Sabe o que foi que eu disse? Diga aí. Todos os possíveis. Ele disse, como assim? Eu disse, sim. De raiva, de inveja, de tristeza, de angústia, de orgulho, de soberba, de complexo de inferioridade, todos de vingança, todos os sentimentos que você imaginar já bateram na minha porta e já vieram para mim. Aí ele disse, meu Deus, eu pensei que só era eu. Queridos, nós estamos crescendo, nós estamos avançando. A gente vai passar por essas coisas, né? Essas coisas vão bater na nossa porta, mas eu quero dizer uma coisa para você, quando a soberba bater na sua porta, mande a humildade abrir. Amém. É verdade, é verdade. Olha, uma pergunta aqui. Disse assim, não entendi. No inferno, uns vão sofrer mais e outros menos? Sim, a Bíblia mostra que no juízo final haverá mais rigor com base nas obras das pessoas, né? Então, eles estarão todos perdidos, mas haverá níveis de tormentos com base na maldade. Deixa eu dar um exemplo aqui. Aquela famosa senhorinha que nós, professores do Remo, gostamos de falar. Aquela senhora que mora ao lado da sua casa, que ela não é nascida de novo, mas ela não praticou tanta maldade como um estuprador. Ela está perdida. Não nasceu de novo. A Bíblia fala, quem não nascer de novo, quem não reconhece o filho, morrerá nos seus pecados e se perde. Essa mulher vai para o lago de fogo e enxofre depois, certo? Ela vai, aquele estuprador também vai, que estuprou crianças recém-nascidas. Seria justo ela receber tormento na mesma intensidade dele? Não. Assim como não é justo o crente estar vivendo uma vida de fidelidade, trabalhando na obra do Senhor, e o não crente, e o outro crente que é o folgado, é o desocupado do reino, só fica criticando os irmãos, receber o mesmo galardão que eu que estou fazendo. Não é justo isso. É verdade. Então haverá níveis de galardão para o crente e níveis de tormento também para o ímpio. Assim como todos os crentes estarão salvos, mas nem todos receberão galardão, os ímpios também. Todos estarão perdidos, mas nem todos receberão o mesmo nível de tormento. Para que alguém queira conferir aí depois, eu queria que você verificasse depois, Mateus capítulo 10, verso 15. 10, verso 15. Mateus 11, verso 22. Deixa eu só olhar aqui. Mateus 10, verso 15 diz assim: em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para com aquela cidade. Menos rigor. Mateus 11, 22. Por isso vos digo que haverá menos rigor para com Tiro e Sidom do que para vós outros. Mateus 11, 24. Digo-vos, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para contigo. Então, sim, haverá menos rigor, mais rigor. Então, isso acontecerá, sim, no juízo final, para os ímpios também. Tá certo, queridos? Então, cada um que cuide, Sim. né, Saulo?
Cada um que cuide. A Bíblia mostra lá em Judas, sabe o quê? Que os ímpios darão conta das obras impiamente que praticaram contra o Senhor. Vamos lá. Vamos conferir isso na Bíblia, né? Judas, toda escatologia, queridos, que a gente defender, né, ela deve ser uma escatologia bíblica e não uma Sim. escatologia de jornal, nem de filme de terror, nem uma escatologia que vai agradar A ou B. A gente deve fazer uma escatologia bíblica. Olha o que diz aqui, olha o que Judas diz. Esse texto aqui é fantástico. Judas, a gente só tem um capítulo aí. Eu quero... Pastor, o senhor pode ler aí pra gente? Sim, sim. Eu peço que o senhor leia do verso... Deixa eu só achar aqui. Verso 5 em diante. Pode ler do verso 5 em diante. Eu lhe digo a hora que o senhor vai parar aqui. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado o povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Perdão, pastor, é do verso 14 ao 16, desculpa. Certo. 14, 14 a 16, hein? Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miriades, para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Olha aí, os ímpios darão conta das suas palavras e das suas obras ímpias que impiamente praticaram e proferiram contra o Senhor. Então, o caldo é grosso, viu? Manda ver mais aí, pastor, se tiver aí alguma. Serão separados os cristãos galardoados e os cristãos que não receberam galardão? A gente encontra que um vai receber e outro não vai receber, só que a gente não encontra dizendo assim, esse vai ter acesso a tal lugar e esse não vai ter acesso a tal lugar. A gente encontra só essa questão de um recebe e outro não. Conforme o próprio texto de Tessalonicenses que a gente leu, de 1 aos Coríntios, capítulo 3, lá vai falar sobre justamente isso, né? Perderá este o seu galardão, né? Aí a Bíblia mostra, né? Aquele que a obra não permanecer, esse não receberá galardão, mas será salvo. Então, salvo, aí ele fala, todavia como que através do fogo. A ideia ele só é salvo, ou seja, não fez mais nada, não praticou mais nada para que ecoa pela eternidade. Tem uma pergunta aqui de um irmão que está congregando com a gente, né? Faz um tempinho aí. A pergunta que ele fez aqui foi a seguinte: como seremos salvos? Por meio das obras, da fé ou da graça? Como ele é novo, ele ainda não pegou talvez essa mensagem da gente, mas eu achei bem interessante porque algumas pessoas que estão assistindo, eles vão ter essa clareza, né? Das obras, da fé ou da graça seremos salvos. Ok. Então, Efésios capítulo 2, o irmão pode notar, Efésios 2, do 8 a 10, vai responder. Efésios 2, do 8 a 10, diz o seguinte: porque pela graça de Deus, mediante a fé, sois salvos. Isto o quê? Graça e fé não vem de vós, é um dom de Deus. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para toda boa obra. Então, respondendo, nós somos salvos pela graça mediante a fé para as obras. Então, eu não fui salvo pelas obras, eu fui salvo pela graça mediante a fé. Agora, o propósito é para toda boa obra. Então, respondendo até uma outra pergunta, né? Sobre a questão do serviço, né? A Bíblia mostra que o Senhor te salvou para que você pratique boas obras. Efésios 2, do 8 ao 10. Então, tá aí. Creio que está respondido. Amém.
Então, Saulo, eu acho que as perguntas aqui se esgotaram. As pessoas tem algumas pessoas que tinham feito na caixinha, mas não repetiu. Eu acho que a gente vai parar por aqui. Deixa eu ver aqui. Vê se tem mais alguma coisa aí. Olha aí, nós temos aí o nosso amigo Miquel Soares aí conosco, a irmã Grace também, abraço. O pessoal aí acompanhando aqui, pastor. O pessoal bom Só, aí. só gente Miquel top das galáxias. servindo aqui na obra do Senhor. Olha aqui, ó, o irmão Gilmar está perguntando assim. Aqueles que não faz nada, só vai nos domingos, não faz nada pela obra do Senhor. Aí está botando uma pergunta, né? Os crentes domingueiros, né? O que acontece? Domingueiro. Se ele é genuinamente crente, está salvo. Agora, nem todo salvo recebe galardão, né? Sabe de uma coisa, querido? Existe um propósito na nossa existência, né? Deus não te chamou, olha, Deus não te chamou para ser o pastor Alex, né, está acompanhando, né, lá de Paulo Afonso. Deus não te chamou para ser um desocupado do reino. Ele quer que você faça alguma coisa. Pastor, uma vez uma irmã me disse assim, eu liderei jovem, né, 5 anos junto com minha esposa, trabalhei em outros departamentos, né? Então a gente aprende muita coisa. Eu gosto de dizer que a gente... todas essas verdades que eu falei aqui, elas correspondem a muitas coisas na experiência servindo, né? Pastor, eu lembrei de Jânio agora contando uma, que ele disse que com o pastor Isaac, uma vez ele olhava para o pastor Isaac assim, né? Jânio é meu irmão, Jânio César, evangelista, ele disse que quem treinou ele foi pastor Isaac, né? O seu também pegou muito pastor Isaac, né? Sim, e ele disse que o pastor Isaac olhava para ele e dizia assim, não, ele olhava para o pastor Isaac e dizia assim, meu Deus, se eu tivesse força, eu quebrava esse negão. Ele dizia, né? Eu pegava ele, aí ele disse que olhava assim e dizia assim, o pastor Isaac dizia assim, eu sei que tu tá com vontade de bater em mim, mas tu não pode. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Saulo, vê, essa pergunta aqui é interessante, né? Para os que amam os animais, e aqui em casa tem um animalzinho aqui, mas não foi daqui do pessoal não, quem fez foi Fabiana. Perguntou aqui, assim, cachorro vai para o céu? Explica Eclesiastes 3,19. Gato também vai. Vaninha gritou aqui, gato também vai. Olha, se for cachorro, tem que ir gato, né? Tem que ir papagaio, tem que ir tudo. Ora, eu particularmente eu não gosto da resposta de alguns professores de escatologia sobre esse tema, porque eles são... eles se decidem rapidamente, sem muitas vezes notar algumas questões das escrituras, né? E o que é que eu queria notar? Bom, a primeira coisa é a gente encontra animal, a presença de animal, né, aqui na Terra, né, sem ser Jesus voltando num cavalo branco, sem ser os 4 seres viventes, essas coisas não, mas a gente encontra a presença de animais até o reino milenar. Né? E é interessante que a Bíblia mostra que o reino milenar é como se fosse um tipo de restauração até para fauna, flora, para os animais. Por quê? Como assim eu digo isso? Porque a Bíblia mostra que o lobo habita com o cordeiro. Mas espera aí, lobo come cordeiro. A Bíblia fala que no reino do Senhor o leão comerá palha. Gente, leão come palha? Não, leão come carne. Mas a Bíblia mostra que haverá um período que o leão vai comer palha. Né? Isso é no reino milenar. Né? Características do reino. A gente poderia fazer uma live só sobre o reino depois. Então, no reino milenar, leão vai comer palha. A Bíblia fala que criança de peito vai brincar na toca da áspide. Quem já viu criança brincando com cobra, com serpente? Quem já viu? Meu Deus. Então, com aranha. Não, a Bíblia mostra que a criança vai brincar. Né? Então, de fato, haverá, sim, no reino ainda animais. Agora, no estado eterno, que é depois, na criação do novo céu e nova terra, nós não encontramos, né, a presença de animais. Né? Nós não encontramos. E aí vem um detalhe. E qual é o meu argumento? Né? Eu digo assim, muitos professores criticam, mas eles não utilizam argumentos bíblicos. É só assim, eu gosto ou não gosto. Então, qual é o meu argumento? A Bíblia mostra que Cristo morreu por homens. Quem pecou lá no Éden não foi um animal. Quem pecou lá no Éden foi um homem e uma mulher, foi um casal. Sim. Logo, a redenção eterna é para esse casal ou para a humanidade. Então, eu creio que, com base nas escrituras, que a redenção alcança homem, alcança os homens. Né? Agora, restauração até o reino milenar, eu entendo que alcança os animais também. A Bíblia mostra que essa terra será restaurada,
A Bíblia mostra que haverá uma só língua. Olha, e no reino milenar, uma só língua. Por quê? Porque a confusão das línguas foi uma maldição. Né? Deus mesmo disse assim, eu vou confundir as línguas. Né? Deus foi um tipo de juiz de Deus. Né? Vou confundir as línguas porque o homem está agindo de outras formas aí. Então, a gente não encontra essa questão de animais, né? De animais salvos, nada disso não. A salvação não foi para os animais, foi para o homem, para o ser humano. Sim. Outra pergunta aqui. Glória a Deus. Quem são os falsos mestres citados em Judas e 2 Pedro? São crentes? Então, muitas pessoas, a gente não tem como bater o martelo, né? Por exemplo, a gente tem falsos mestres que são pessoas que têm cara de crente, aparência de crente, e aqueles que Jesus fala assim, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que eu nunca vos conheci. Então, a gente encontra, sim, características. Tem falsos mestres dentro da igreja, tem falsos mestres, pessoas que são influenciadas por doutrinas de demônios, a Bíblia fala. Isso. Então, Paulo fala sobre isso, tem muita coisa que a gente pode encontrar. O irmão está perguntando, explica a diferença entre salvação e galardão. A gente já explicou, né? A gente explicou que a salvação é pela graça mediante a fé, o galardão é com base nas obras, galardão quer dizer recompensa. Essa palavra galardão, pastor, Sim. É uma palavra que significa salário, que vem da palavra sal. Né? Antigamente, quando os trabalhadores serviam, eles recebiam sal como recompensa. Tem todo um contexto, né? Por causa do frio, o sal ajuda, e outro um bocado de coisa. Então, eles recebiam um pagamento muitas vezes em sal. Então, é daí que vem a expressão salário. Né? Essa é a origem da palavra. Olha aí, aula de etimologia, história, e aí vai. Então, nós receberemos o nosso salário por causa do serviço na obra do Senhor. E como nós sabemos, Deus é um bom pagador. Ele não fica devendo a ninguém. Ele é justo. É verdade. E a cobra vai também, e a serpente. Né? Gente, eu não falei de animal ir para o céu. Eu falei até o reino milenar. Até o reino milenar. Não confundam. Não confundam. Saulo, eu acho que... Vê aí se tu encontra mais alguma coisa. Mas eu acho que o pessoal já perguntou tudo. Deixa eu ver aqui. Está atualizando aqui também. O pessoal está rindo aqui, ó, brincando. Mas, ó, deixa eu só dizer uma coisa, pastor. O senhor está escutando aí, né? Tô. É porque eu toquei aqui em alguma coisa aqui e troquei. Cadê? Ah, mudou. Só é voltar a tela para cá. É só o senhor colocar. Tem duas setas aí voltando. Aí o senhor aperta que elas vêm. Eu também fiz agora, ó. Aí voltando agora. Achei. Ó, uma coisa interessante, pastor. Sim. Que vale a pena a gente citar, a gente falar aqui nesse momento, é que não existe, né, um crente sem propósito. Sim. Não, eu não tenho chamado nos 5 dons ministeriais, mas tem um propósito. Né? Não existe crente sem propósito. Eu estava em uma live com um irmão e ele disse assim, Saulo, eu acredito que a recompensa não é com base no que a gente faz na obra do Senhor, mas é com base naquilo que o Senhor disse para fazer. Eu discordo, porque nem todos têm um chamado específico. Esse irmão enfatizou os 5 dons. Nem todos têm um chamado dos 5 dons, mas a Bíblia fala que todos foram chamados como Ministério da Reconciliação. Sim. Então eu entendo que a recompensa envolve todo o serviço na obra do Senhor no geral. Aí, ó, pensei que o pastor tinha sido arrebatado, sumiu do nada. Eu fiquei, né? Tô aqui. Pastor, eu quero finalizar aqui. Pode finalizar. Meu celular está descarregando, eu deixei o carregador lá na sala. Eu quero finalizar aqui indicando outros livros. Sim. Outros livros do tema escatologia. A pessoa quer... Saulo, eu queria um livro aí indicado pelo Rema, né? Que está dentro da nossa visão. O que é que você passa? Eu vou indicar 2 grandes obras excelentes sobre o tema de escatologia também. Essas 2 obras aqui, livros de 600 páginas. Esse aqui é indicado pelo Rema também. É o Sim. Manual de Escatologia. Manual de Escatologia do J. Dwight, né, do Dwight Pentecost. Manual de Escatologia. Aqui são 600 páginas, 700 e um pouquinho, só 600 páginas, só sobre o tema escatologia. Já li esse aqui várias vezes. Temos também aqui, ó, todas as profecias da Bíblia, do John Walvoord, todas as profecias da Bíblia.
Aqui ele analisa a profecia de Gênesis a Apocalipse. É literalmente todas. Por exemplo, Saulo, eu queria saber o que significa a profecia lá em tal livro. Aí você abre nele, ele explica aquela profecia. Então, esse livro é um dos melhores, viu? Todas as profecias Ótimo. da Bíblia. Então, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, me passa o nome desses livros aí, que eu vou colocar todos eles quando a gente fechar a live aqui. Eu vou colocar mandar a eles foto para o embaixo. senhor. Ótimo. Eu mando para o senhor lá no Zap, tá certo? Saulo, uma pergunta que fizeram aqui. Só para finalizar, acho que tudo já deve estar encerrando Certo. aí o teu celular. Saulo, você já presenciou pessoas pregando por influências demoníacas? Sim. Sim. Kenneth Hagin até cita isso, né, de pessoas com espíritos de erro. Né? A pessoa estava com espírito de erro, profetizando até, né, e eu presenciei. Paulo fala, né, 1 Timóteo 4, verso 1, Paulo diz assim: isso afirma o Espírito que nos últimos dias muitos apostatarão da fé por darem ouvidos a doutrinas de demônios, de homens que induzem ao erro e que proíbem o casamento e a abstinência de alguns alimentos que Deus santificou. Então, veja só, quer identificar uma doutrina de demônio, né, ou doutrina de demônio e de homens que induzem ao erro? Número 1, se o cara começar centralizando nele, né, ele sendo o centro do evangelho, né, atenção para ele, até que a gente fala isso, né? Ele diz assim, se um mover do Espírito foca no homem, esse não é um genuíno mover, porque o mover glorifica a Jesus. O mover do Espírito glorifica a Jesus. Olha aí os dons espirituais. Então, a gente precisa ter cuidado com essas coisas, né? Existe sim. Uma vez, pastor, por exemplo, vou compartilhar um ensinamento aqui. Sim. Eu estava em um lugar e eu vi um pregador dizendo assim, que ele poderia ter quantas mulheres ele quisesse. Porque a Bíblia diz, marido, no singular, amai as vossas mulheres, no plural. Aí ele disse, tá vendo? Eu posso ter quantas mulheres eu quiser. Aí eu falei para ele assim, pastor, era um pastor. Eu disse para ele assim, abra sua Bíblia aí em 1 Timóteo. Paulo diz assim, se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário que o bispo seja marido de uma só mulher. Uma só mulher. Aí ele disse, então por que lá fala no plural? Singular e plural, misturando. Eu falei, porque ele está dando um exemplo de Cristo e a igreja. Pode continuar lendo, que ele fala. Eu me refiro a Cristo e a igreja. Então, isso. Cristo como indivíduo singular. E a singular se referindo ao corpo, à igreja. Então, Jesus é o centro, como o irmão está colocando aqui, Jesus é o centro da pregação. Toda pregação, ela deve focar em Jesus. Jesus é o centro, né? Ele é o Senhor absoluto, Ele é o Senhor da história. Nós devemos crer e confessar essas verdades. Amém, Saulo. Obrigado mais uma vez, viu? Foi uma bênção essa live e essas perguntas, elas acabam enriquecendo mais ainda, né, o conhecimento e algumas dúvidas que as pessoas têm nesse assunto tão importante que a escatologia ela toca, né? Obrigado mais uma vez. Amém. Agradeço aí pro Daiane, tá bom? Forte abraço para vocês todos, tá bom? Foi bom demais estar contigo mais uma vez nessa live, tá bom? Amém, glória a Deus. Queridos, eu quero agradecer a vocês que ficaram conosco aqui até agora. Isso. Obrigado pelas perguntas, obrigado, pastor, pelo convite também. E eu creio que, com a graça de Deus, em breve nós estaremos juntos, fazendo seminários sobre esse tema. E como eu gosto de fazer nos seminários, a gente faz assim, ó, pastor, os seminários, a gente passa o conteúdo e abre um espaço para perguntas, igual agora. Sim. Então aí é bem legal porque você pode tirar dúvidas, ter um momento de dinâmica também. Então, estamos juntos no reino. Por favor, não esqueçam de fazer o Rema, estudem no Centro de Treinamento Bíblico Rema. Né? Muitas coisas que eu sei, eu aprendi no Rema. Né? Esse conteúdo que eu passo aqui está na apostila do Rema, apostila atualizada. Então, a gente está aqui falando a mesma coisa, juntos, somando na obra do Senhor. Amém. Saulo, obrigado. A gente vai encerrar essa live. Queria agradecer aqui, mandar um abraço para várias pessoas que estão com a gente. Garden, Grace, Fabiana, Bárbara, Laís, Carlos, Portela, Letícia, Lorena, Finéia. Meu Deus, tanta gente boa. Enfim, um abraço para todos vocês. Sexta-feira nós temos outra live, né? Já compartilhamos aí junto com aqui, a gente compartilhou hoje com o Saulo. A gente vai ter uma live sobre família. E na próxima terça-feira, Deus já 8, Saulo, a gente vai estar com o apóstolo Guto, né, conosco aqui na live. Olha aí. Na terça-feira, com o nosso presidente e apóstolo do ministério. Tá bom? Amém, obrigado. Glória a Deus. Que vocês tenham todos vocês. Vocês tenham um dia abençoado, semana abençoada, né? Que vocês continuem avançando na obra do Senhor.
Já sabe, pastor, precisar, é só falar aqui com o Vaso Magro. Amém. Esse vaso magro encerra com uma oração aí pelas pessoas. Amém, glória a Deus. Senhor, nós te damos graças, Amém. né, pela exposição da tua palavra. A palavra do Senhor nos diz que ela esclarece, dá entendimento aos simples. Nós te agradecemos, Senhor, por essas verdades eternas no nosso coração. A minha oração, Senhor, é para que os irmãos sejam despertados a estarem servindo mais e mais na tua obra, em quantidade, em qualidade, com a intenção certa. Obrigado, Senhor, pelo Senhor levantando obreiros, pelo Senhor levantando ceifeiros, pessoas que irão servir na tua obra com integridade, não negociando a verdade. Obrigado por caráter sendo tratado e transformado por meio do serviço na tua obra. Eu te agradeço, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Tá feito. Tchau, Glória a tchau. Deus. Até a A próxima. paz. Deus abençoe. Amém.